Bom, então, boa tarde. Então, a gente vai dar continuidade à nossa quinta aula da oficina para escrita científica do MoveLab. E hoje a gente vai conversar da introdução, né? Então, que é um momento que começa a exigir um pouco mais da nossa qualidade da escrita, racionalidade do texto, né, para apresentar o que realmente a gente vai fazer no trabalho. Então, até agora a gente tinha visto método e resultados, né, são tópicos mais descritivos do que a introdução, né, enquanto a introdução ela necessita de um conhecimento sobre o assunto, né, e se é o projeto de vocês, o artigo de vocês, acredito que vocês têm, mas que precisa pensar como colocar isso no papel para representar bem a pergunta que vocês têm no estudo. Então, hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre a função da introdução, né, para que ela serve num artigo, a importância da primeira frase da introdução, primeira frase do primeiro parágrafo, né, qual o valor que ela tem quando a gente está fazendo um artigo, como que a gente estrutura essa introdução, né, o que se espera que tenha na introdução, algumas dicas de escrita, algumas coisas a gente já viu ao longo do curso, mas algumas não, e alguns pontos só para lembrar. E, por último, como que a gente testa a escrita da introdução, né? Dá para a gente fazer um teste para ver se ela tem uma racionalidade, né? Se a questão está bem clara que a gente quer responder. Então, primeiro, qual é a função da introdução num artigo? Então, a introdução ela tem uma função de criar um enredo para entender qual é o questionamento do estudo. E esse enredo é o autor que faz. E muitas vezes ele vai depender do público que vai ler, né? Então, até coloquei aqui a imagem, né, de uma pessoa contando a história para a criança. A forma que eu conto a história para a criança e a forma que eu conto a história para um adulto, ela deve, ou deveria, pelo menos, ser diferente para que as pessoas consigam entender. Então, não adianta eu não contextualizar, fazer a criança imaginar o que eu estou contando, que ela não vai entender. Né? Diferente para o adulto, que você pode ir mais direto. Então, a função da introdução é você dar esse enredo do questionamento que você quer responder no seu estudo. Para a pessoa, quando ela lê a sua introdução, ela saiba de onde você está partindo e para onde você vai. Né? Onde você quer chegar respondendo a sua pergunta. Se você vai chegar, é uma outra questão, né? Que a introdução não responde, mas ela deve mostrar para onde você quer ir. E tudo isso envolve uma contextualização, uma história, né? Uma história que vocês devem mostrar para o leitor. Ninguém vai fazer a história para vocês, né? Como a gente já viu na primeira aula, todo artigo tem a sua história. E como você vai fazer essa história faz muita diferença, principalmente aqui na introdução. Então, se você consegue montar uma boa história, determinar o que você vai fazer, né, onde você quer chegar, o porquê isso é importante, né, qual é o respaldo da literatura para isso, provavelmente o seu artigo vai ser visto com bons olhos pela revista ou ele vai ser lido de uma forma tranquila. Agora, se você não consegue achar a melhor história, né, mesmo tendo a melhor pergunta, os melhores dados, provavelmente você vai ter dificuldade para mostrar o que você gostaria de fazer no seu artigo, tá? Então, o primeiro ponto, a função da introdução é ter esse enredo, essa história. O segundo ponto, né, que envolve a contextualização, é apresentar o estado da arte do seu tema atual ou passado. Né? Algumas vezes a gente fica preso só no que está saindo de informação hoje sobre o assunto ou
ao que já saiu e se esquece de apresentar esse estado da arte mais geral, né? Abrangendo tanto o que é atual quanto o que é passado, né? Então, muitas vezes é importante a gente ter essa contextualização completa da sua introdução, né? Só que aqui um ponto que é importante, que acho que vocês precisam lembrar, também a gente não precisa ficar contando muita história, né? Então, a gente incluir muitas coisas relacionadas ao estado da arte, à contextualização, às vezes deixa o texto maçante, né? O que também a gente não pode fazer o contrário, né? Tentar ser tão direto que a gente não consegue apresentar esse estado da arte e contextualizar o que a gente vai fazer. Mas o que é mais importante aqui nessa função da introdução é mostrar como que está esse contexto do assunto que a gente está fazendo ou da pergunta que a gente quer responder na literatura. Tá? Um ponto importante, né, que não é bem a função da introdução, mas que muitas vezes as pessoas falam, a introdução é uma coisa fácil de escrever, na verdade não é tão fácil, ou pelo menos eu não considero tão fácil. Não é tão fácil você ter a melhor lógica ou a melhor racionalidade para colocar no seu artigo, para você conseguir deixar bem claro aquilo que você quer responder. Esse é o seu objetivo, mas muitas vezes não é tão fácil. Não é tão fácil, muitas vezes, porque eu crio um estudo tão complexo, ou uma pergunta tão complexa, que eu tenho que linkar vários assuntos. Então, se eu tenho vários assuntos para linkar, a minha introdução se torna mais complicada. E aqui acho que cabe um ponto importante quando a gente pensa na pergunta do estudo, que é relacionado à parte científica. Acho que eu comentei na primeira aula. Que perguntas mais diretas e claras, que não envolvam tantos fatores, são mais fáceis de serem respondidas e mais fáceis de serem entendidas do que perguntas complexas. E isso envolve também a introdução. Perguntas mais claras, mais fáceis, elas ganham uma lógica, uma racionalidade mais fácil de se colocar do que perguntas muito complexas para eu deixar o texto da minha introdução claro. Tá? Mas mesmo assim, não é tão fácil, né? Não se enganem que eu vou escrever uma introdução, na primeira vez já vai ficar boa, né? Ou que vai ser muito rápido escrever a introdução do estudo. Ela não é tão fácil, né? E algumas pessoas colocam que é um processo tranquilo, né? Porque eu sei minha pergunta e vou criar racionalidade para isso. Mas muitos fatores são envolvidos aí e isso não é tão fácil de ser feito. Tá? Bom, e quando eu penso na racionalidade, né, de mostrar claramente essa função do meu artigo, a primeira frase da minha introdução, ela se torna bastante importante. Por quê? Porque ela vai fazer com que o leitor ele tenha interesse ou não, ou chame a atenção dele ou não, para aquele assunto que eu estou fazendo. Né? Então, a gente vai chegar no título do artigo, no abstract também, que são outros pontos que são importantes para chamar a atenção, mas a primeira frase, ela pode cativar mais ou menos um leitor. Né? E ela tem alguns tipos de frase que eu posso usar para fazer isso. Né? Então, eu posso usar uma frase que surpreenda a pessoa que está lendo seu artigo, né? Então, algo inovador, algo que não é tão conhecido, pode surpreender. Uma frase engraçada, né? Que gere o interesse da pessoa. Uma citação importante de alguém, né? Da área ou que foi citado anteriormente, alguma curiosidade, uma definição. São todos os tipos de frase que vocês podem usar ou devem usar para dar bastante interesse na sua primeira frase. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui
né, na área que eu estudo, né, que podem ajudar vocês a pensar, né? Então, por exemplo, coloquei um fato forte, né, ou importante aqui, né, que até pode ser uma curiosidade, pensando em um estudo que envolva a relação de realizar atividade física e o potencial da pessoa ter a doença de Parkinson. Então, realizar atividade física intensa e regular por 30 anos reduz o risco de desenvolvimento da doença de Parkinson em 30%. Então, isso mostra um fato forte e indica que eu vou, no meu artigo, trabalhar sobre esse assunto. E uma frase um pouco mais engraçada, né, falando sobre quedas, né, cair e levantar, basta começar. Idosos são recorrentes em cair. Então, eu começando um artigo com esses tipos de frase, isso ganha potencial leitores, potenciais citações, né, um potencial do editor gostar do seu artigo, revisor, né, isso facilitando todo o processo de revisão e processo de publicação também. O restante do parágrafo dessa primeira frase, ele tem duas funções. Explicar, obviamente, a primeira frase, né? Então, aquela frase, a segunda frase que eu coloquei, que era mais engraçada, eu preciso contextualizar tudo isso, né? Apresentar o que está acontecendo e construir o raciocínio, a lógica do seu raciocínio. E essa lógica do seu raciocínio, ele tem que ser muito bem explicado. Então, eu coloquei essa figura aí, né, de uma pessoa, né, falando, né, perguntando, né, para dois amigos, né, se ele era alto. Um responde que não, né, não por quê? Porque ele é maior que essa pessoa, e a outra pessoa responde que sim, porque ele é menor. Então, aqui, em termos da lógica do estudo, né, então, do que eu vou colocar nesse primeiro parágrafo, se eu usar só o ponto da minha perspectiva, o rapaz que é mais alto, ele vai ter uma lógica menor, vai ter uma lógica diferente da pessoa que é menor. Então, essa lógica, ela tem, óbvio, um lado um pouco subjetivo, né, da minha visão, do meu questionamento, mas ele deve ser baseado na literatura para, por exemplo, eu falar se essa pessoa é alta ou ela é baixa. Então, por exemplo, eu posso usar referências, né, populacionais que indicam que tal altura é considerado alta ou representa os 10% das pessoas mais altas, né? Ou o contrário. Então, essa lógica, né, para explicar minha primeira frase, ela é importante para eu pensar, né, no meu primeiro parágrafo do estudo. Tá? E esse primeiro parágrafo, ele é um parágrafo que mostra relevância, então ele tem que ser bem articulado, pensando no seu contexto ou no seu estudo. Ok? Bom, como que espera-se que seja uma estrutura da introdução, né? Então, ela é chamada de formato de cone invertido, então que você parte de um contexto mais geral para um contexto mais específico, podendo conter 4 partes, ou contendo 4 partes nessa organização, que é o contexto, né, o que é conhecido sobre o seu assunto, de uma forma mais geral, a lacuna no conhecimento, a informação não conhecida, que você entra para aspectos mais específicos, hipóteses, questão e objetivo, e, por último, o plano para você responder a sua questão ou você resolver essa questão. Então, de certa forma, né, para vocês, né, acredito que a maioria está começando na escrita científica, né, alguns têm mais experiência, esse formato ele é muito bem-vindo. Então, recomendo que vocês usem esse tipo de formato para vocês conseguirem apresentar a racionalidade do estudo de vocês muito bem. Mas,
uma introdução, ela não tem uma estrutura definitiva, né? Com o tempo, vocês conseguem ser mais ousados, vocês conseguem mudar o formato para até melhorar a racionalidade do seu estudo. Nada impede que você comece a sua introdução com objetivo, mas você tem que ter uma escrita muito boa que justifique esse início com o objetivo e que você estruture muito bem o restante que você está falando ou que você está apresentando. Mas, para vocês que estão começando, eu recomendo que vocês usem essa estrutura de cone invertido, começando do mais geral para o mais específico, tanto na visão geral da sua introdução, quanto na escrita de cada parágrafo que você vai fazer. Tá? Então, é importante isso, essa sequência, para quem está começando. Então, olhando para cada um dos pontos desse cone invertido, né, o primeiro deles, que é o contexto, né, o que é conhecido, né, o que vocês devem colocar ali. Né? Então, ele não tem um tamanho pré-definido, então utilize a quantidade de frases necessárias, né, ou até parágrafos necessários para você explicar esse contexto e deixar bem claro o que vocês querem, o que vocês acham que é importante o leitor saber sobre o contexto do seu assunto, né? E nesse tópico, vocês devem descrever o que a pessoa precisa saber, né? Pensando numa pessoa leiga no assunto, né? E aí, quando eu falo leiga, é um pouco complexo essa relação que a gente tem que fazer aí. Né? Por quê? Se eu for pensar numa pessoa 100% leiga, eu tenho que descrever o contexto do verso. Né? Então, lembrem lá que a gente escreve, né, que eu falei lá atrás, que a gente escreve o artigo para os especialistas que leem a sua revista, leem o artigo daquela revista. Tá? Então, a gente não dá para também escrever algo para a pessoa que é 100% leiga no assunto. Então, quando eu falo leigo, é uma pessoa de nível de graduação ou pós-graduação que está iniciando sobre o assunto. Ela tem um conhecimento básico já. Então, é importante que vocês levem esse cuidado quando vocês estão contextualizando o estudo. Se vocês vão para uma revista mais aplicada, então você não precisa apresentar conceitos básicos sobre o assunto. Se ela é aplicada, ela é lida por pessoas que têm um nível de especialização maior naquele assunto. Então, algumas coisas básicas vocês não precisam colocar. Então, essa relação, vocês têm que tomar cuidado com relação à revista que vocês vão submeter, né, e o quanto de profundidade vocês querem dar nesse contexto. Tá? E um ponto importante, sejam específicos, né? Falando bem o português, claro, não viajem na maionese nessa parte da contextualização. Né? Lembre do foco do seu estudo, que é a hipótese, né, e a questão que você quer responder no estudo. Né? Então, ficar viajando muito faz com que a pessoa, na leitura, ela perca a racionalidade ou a questão que você quer responder no seu estudo, chegando no final, não sabendo muito claramente de onde veio aquela questão que você reportou. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Fala, Professor, Vanessa. eu tenho uma dúvida, não sei se você vai falar mais para frente, né? Mas é com relação às siglas, porque a maioria é apresentada na introdução e nos métodos, né? Hoje está usando colocar menos, tipo assim, quanto menos siglas, melhor, porque eu lembro que no começo, né, quando eu comecei a ler, os estudos tinham muita sigla, então toda hora a gente voltava. Isso mudou um pouco ou não ainda está dessa forma? Vou voltar a pergunta para você. Você gosta de ler textos que tenham muitas abreviações? Ah, eu não. Eu não, porque tem que ficar voltando, mas aí não sei se é Eu também regra. odeio, porque eu não lembro mais o que a
abreviação significa se tem muitas. Então, muitas revistas elas têm sido contra a um excesso de abreviações, principalmente abreviações que não são convencionais dentro de uma área. Então, muitas vezes, o que as pessoas fazem? Eu tenho uma limitação no número de palavras, não consigo atingir esse número, aí eu começo a incluir abreviações de coisas, assim, que não deveriam estar abreviadas. Tá? Então, isso é uma prática que acontece. Então, eu também não gosto. As revistas têm, os revisores têm criticado artigos com muitas abreviações, então eu não recomendo. Recomendo que se use as convencionais, né, ou que a área usa, reduzindo o máximo possível. Né? Então, acho que esse é um ponto importante para se pensar. Tá bom? Ok, obrigada. Mais alguém? Não? Um segundo ponto da estrutura da introdução é a gente reconhecer ou demonstrar lacuna no conhecimento ou a informação que não é conhecida. Então, a partir desse momento que você começa a escrever esse ponto na introdução, você começa a afunilar, a tornar essa introdução mais específica, mostrando ao leitor a importância do seu estudo. Então, você sai do foco geral indo para o foco totalmente específico da questão do seu estudo. Tá? Então, nesse momento, você tem que deixar bem claro para o leitor o que não é conhecido, o que não está resolvido, qual é a lacuna do conhecimento que você vai avançar e limitações dos estudos anteriores, que provavelmente é um ponto que você vai avançar no seu estudo. Tá? Então, nessa segunda parte da estrutura, você está deixando claro para o leitor onde você está se metendo, onde você está querendo chegar, o que não se sabe na literatura e o que você quer responder. É nesse momento que você pode apontar que o seu estudo é pioneiro, que você está avançando ou que você é o primeiro a fazer esse tipo de estudo. Tá? Só cuidado com esse tipo de informação, primeiro, para você não ser repetitivo. Algumas pessoas colocam isso 2, 3 vezes no artigo que você é o primeiro. Uma vez é suficiente, a pessoa já entendeu que você é o pioneiro. E segundo, cuidado para você não falar que você é pioneiro, mas na verdade você não é. Você pode estar aí reproduzindo algum estudo, ou alguém já mostrou algo semelhante, então cuidado. Coloquem essa informação se ela é verdadeira e sem ser repetitivo. Tá? E nessa segunda parte da estrutura, você está montando uma racionalidade para apresentar as questões ainda não respondidas que você pretende responder no seu estudo. Então, você deve deixar bem claro essa sequência para você conseguir mostrar esse ponto que você quer chegar na sua introdução. Ok? Então, bastante cuidado nesse segundo ponto, porque ele que vai deixar claro onde você quer chegar no seu estudo. Terceira parte da estrutura da introdução, que envolve hipóteses, questão e objetivo. Então, nesse tópico, você vai apresentar claramente, linkando com as questões não respondidas, o que você quer claramente responder no seu estudo, ou qual é claramente a questão do seu estudo. Também nesse ponto, você precisa apresentar por que o estudo será realizado, ou onde você quer chegar com esse estudo. Muitas vezes não é só responder a questão. Você quer avançar em algum conhecimento específico que você deve apresentar aqui. Então, um ponto que é importante, que às vezes a gente esquece quando a gente está escrevendo um artigo ou fazendo ciência, que
artigos científicos, eles testam hipóteses, respondem questões, resolvem problemas e preenchem objetivos, né? Então, basicamente, você vai fazer o seu estudo para, no final, lá na sua conclusão, responder ou testar a sua hipótese, responder a sua questão, resolver algum problema, preencher um objetivo. E isso deve ser claro, esse link que você tem na sua introdução com a sua conclusão. E isso deve ser apresentado de uma forma racional que a pessoa consiga entender, tá? Então, eu coloquei algumas frases aqui que vocês podem utilizar na sua introdução nesse ponto da hipótese, questão e objetivo, né? Então, tem algumas frases aqui que podem te ajudar a estabelecer essa questão de tudo que você quer responder. E, por último, que é um ponto opcional que você pode ou não colocar na sua introdução, é o seu plano para resolver a questão. Tá? Ele não é algo obrigatório, mas ele pode ajudar a demonstrar a importância ou no que você vai avançar no seu estudo, né? Então, basicamente, você vai apresentar aqui nesse plano como você vai resolver o seu problema, mas sem claramente descrever o seu método, o seu resultado ou a sua conclusão, porque isso deve estar nos outros tópicos. Mas você pode apresentar de uma forma geral o seu plano para a resposta do seu problema, tá? E aqui, nesse ponto, você pode trazer a novidade do estudo, relacionar com a novidade do estudo, se você não fez isso anteriormente. Tá? Se você já fez isso, você não precisa ser repetitivo. Tá? Então, esse plano, ele pode ou não ser apresentado para a pessoa entender como que você vai fazer para responder a sua pergunta do estudo sem descrever o seu método. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Fabinho, eu tenho uma. Claro. Algumas vezes, durante as nossas apresentações aqui no Lab, a gente tenta verificar como que a introdução pode ter uma linha lógica, um raciocínio lógico melhor, né? E em alguns momentos a gente, você já sugeriu começar em vez de começar falando da doença, falar, por exemplo, sobre o problema da marcha, ou sobre a dupla tarefa, sobre aquilo que você está investigando nessa população. E aí, isso é uma coisa que às vezes me causa dúvida, sobre como a gente define esse raciocínio, do que é mais importante a gente falar primeiro. Porque se isso depende muito do raciocínio da pessoa mesmo, ou se existe já uma ordem que é mais atrativa de ser demonstrada. Porque, em alguns casos, dá para a gente tentar criar um raciocínio, tanto partindo da doença, indo para a questão que você está querendo investigar nessa doença, ou ao contrário também. Por exemplo, vou falar de um problema que essas pessoas apresentam, mas depois focar na doença. E aí eu só queria saber isso, se tem alguma ordem do que é mais atrativo, ou isso depende de cada um mesmo? Não depende de cada um, tá? Senão ela se torna muito individualizada. Quando a gente faz a introdução, a gente tem que tomar cuidado para a gente não contar uma história muito longa. Então, por exemplo, né, você falando da doença de Parkinson, se eu começar contando da onde vem a doença, como ela é caracterizada, e eu estou estudando um ponto específico dessa doença, por exemplo, falou da Marta, mas estou estudando o sono, né? Então, será que eu preciso contar para todo mundo que a doença é a segunda doença neurodegenerativa com número de pessoas, que ela vem de uma disfunção no gânglio da base? Será que eu preciso contar todo esse contexto? O que isso ajuda no meu foco principal, que é o sono?
Então, essa é a pergunta que você sempre tem que fazer. Isso ajuda? Isso vai ser importante? Se é só uma informação a mais para a pessoa que está lendo o seu artigo, ela não é importante. Então, você pode começar especificamente no tópico que é o seu artigo. Agora, se uma contextualização geral é importante para você entrar no tópico específico do seu artigo, então você vai fazer essa contextualização. Então, você que deve sempre fazer a pergunta se isso é relevante ou se isso vai ajudar a pessoa a entender o seu artigo ou se precisa a pessoa saber sobre isso para entender o seu artigo. Tá? Na maioria das vezes, vai ser não. Porque a pessoa não precisa saber que é a segunda doença neurodegenerativa e afeta o gânglio da base, porque isso você vai contar na parte específica. Então, a maioria das vezes, eu acredito que a resposta seja não, mas algumas vezes ela vai ser sim. Tá. Obrigada. Imagina. Pode falar, Vanessa. Na verdade, eu tinha outra pergunta, mas eu queria até complementar essa da Aline, porque é uma coisa que eu também sempre tenho dúvida, né? Por exemplo, a maioria dos estudos que a gente faz é com indivíduos que têm algum problema cardiovascular, digamos assim, e a gente sempre usa a justificativa de que é uma das maiores causas de morte no mundo. Mas aí eu penso se isso também não seria um problema de pesquisa, porque o exercício físico, né, a gente sabe que melhora. Eu penso assim, quando a gente vai descrever o problema, né, falar ali daquele problema que a gente tem, eu penso se eu usar isso de justificativa, de ser um problema que, vamos supor, vai aumentar o índice de morte e piora as condições da saúde pública, falando assim bem breve, se isso já não seria uma das justificativas para o estudo. Sempre fico com essa dúvida. Isso mostra importância, com toda certeza, mostra a importância do seu estudo. Mas, para o especialista, ele já não sabe isso? Então, talvez eu ficar repetindo isso não seja algo tão relevante mais. Talvez você dar uma informação um pouco mais específica do quanto isso interfere seja mais interessante do que você dar um valor ou um número mais geral. Né? Então, por exemplo, como a gente tem estudado Parkinson já há bastante tempo, eu já não... Tipo, a pessoa escrever que ela é a segunda doença mais relevante para... A segunda doença neurodegenerativa mais relevante, já não me causa espanto, já não me causa ponto nenhum, porque isso já está bem difundido. Então, se a pessoa traz uma informação mais específica relacionada a esses números, talvez isso me surpreenda mais do que ela ser mais geral nesse ponto. Então, às vezes pode ser interessante se você está mostrando, está publicando numa revista que não é tão específica da área, mas para uma revista específica, provavelmente isso não vai trazer impacto nenhum. Entendi. E com o Covid seria a mesma coisa? Porque o Covid, de certa forma, é uma doença nova, né? Mas já tem muita coisa do Covid, então, será que nessa altura do campeonato, vamos supor, a gente está no começo de 2022, se eu pegar e falar de dados epidemiológicos do Covid numa introdução do artigo, será que já seria uma informação passada, algo batido? Ou ainda seria novidade? Acredito que ainda não, porque muita gente nem sabe sobre isso. É claro que os especialistas estão sempre se atualizando, mas pense que, devido a essas ondas que tiveram, isso está mudando, isso vem mudando, né, ao longo do tempo, né? E você pode até falar melhor do que eu. Então, talvez ainda seja um fator novo, né? Mas com o tempo, provavelmente ele vai perder em novidades também. Entendi. Beleza? Beleza, obrigada. Imagina. Mais alguém? Não? Bom, e aqui um conselho bastante importante para vocês com relação a essa estrutura, tá?
leiam bastante artigos, né? E não leiam apenas no sentido de adquirir o conhecimento, né? Óbvio que a gente lê artigos para isso, mas também tentem adquirir a questão do formato dos artigos, né? Como que os caras que são citados lá 1000 vezes o artigo dele foi citado, ele monta a estrutura do artigo dele, né? Ele tem uma estrutura clara, então use essa estrutura, né? Não simplesmente copie e cole, não é nesse sentido que eu coloquei ali o copia a estrutura, mas use a estrutura que ele faz, trazendo para suas palavras, trazendo para a sua racionalidade, né? Isso vai ajudar você a melhorar a estrutura do seu artigo e facilitar a informação que você está colocando ali, né? Então, essa leitura detalhada, pensando na estrutura, é importante ao longo do artigo para facilitar a sua escrita. Tá? Com relação ainda do tamanho dessa introdução, ela não tem um tamanho pré-definido. São 3 parágrafos, 4, 10 parágrafos. Tá? Isso não é bem claro, ou não tem uma regra bem clara. Mas evite introdução longa, né, porque isso gera 2 dificuldades. Na racionalidade, você escrever, né, linkando todos os parágrafos que você tem para ser racional, e segundo, para a pessoa não ler o seu artigo e falar, nossa, já não aguento mais, não terminei nem a introdução e já não estou entendendo muito bem, tem muita informação que poderia ter sido tirada. Então, cuidado com introduções longas, né? Então, assim, se vocês me perguntassem, é melhor ter uma introdução longa ou curta? Eu sempre vou votar pela curta. Tá? É claro que na curta eu posso cometer o erro de não colocar informação suficiente. Mas eu garanto que para o leitor, né, e vocês são leitores, ler uma introdução longa é muito mais maçante e vai ter muito mais informação que para ele não faz diferença nenhuma ele ler, do que uma introdução curta. Tá? É óbvio, né? Qual é o ideal? Que eu seja curto, preciso e traga as informações que sejam relevantes. Mas esse trabalho não é tão fácil, né? Com o tempo, espero que vocês consigam fazer. Tudo bem? Então, a minha sugestão, né, aqui a sugestão não é regra, é que a sua introdução tenha de 3 a 4 parágrafos, tá? Seguindo um pouco a ideia desse cone invertido, né? Então, que você tenha um parágrafo de contextualização, né, apresentando o que é conhecido, um parágrafo da novidade e da apresentação da questão de estudo, que é o segundo parágrafo, um terceiro parágrafo, que é do objetivo e da hipótese, né, que você vai apresentar, e um quarto parágrafo, que é o parágrafo da importância do plano para resolver a sua questão, tá? Ou outras informações que são relevantes. Então, essa sequência de 4 parágrafos, ela é bastante utilizada, e vocês já devem ter visto em bastante artigos. Ela não é uma regra, mas ela ajuda bastante, né, para quem está começando a escrever bem a introdução do artigo. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? Algum ponto? Antes de eu entrar nas dicas de escrita. Professor, eu fiquei só com um pouco de dúvida em relação a esse Uhum. último parágrafo, que seria o plano para resolver a questão. Porque nos que a gente costuma escrever, sempre vem a hipótese e o objetivo por último, né? Aí esse plano para resolver a questão seria o que eu vou fazer no meu trabalho? Isso, ele tá diretamente relacionado com o método, mas não é uma descrição detalhada do seu método, mas que passo que você vai dar para você conseguir responder aquela questão, né? Então, por quê? Você tem várias formas de responder uma determinada questão, mas o que você vai utilizar? Você vai usar um estudo transversal, um estudo longitudinal, né? Como que você vai fazer isso
para você responder, linkando junto com a importância do seu estudo. Tudo bem? Ok. Vanessa, eu já vi alguns artigos assim, mas eles usavam em torno de 2 frases só, Fabinho. Falando, então, o objetivo é tal, a hipótese é tal, e para isso será realizado um estudo transversal, contendo 2 grupos, onde serão investigados os efeitos de tal coisa. E aí depois entrava nos métodos descrevendo direitinho, assim, o que ia acontecer. Agora entendi, porque eu tinha pensado mais na hipótese, porque dependendo do jeito que você escrever a hipótese, a questão e o objetivo, dá para encaixar essas frases, né? Fiquei um pouco confusa. Mas obrigada, acho que agora deu uma esclarecida. Lembre que a hipótese é resultado esperado, tá? E o plano de ação é um pouquinho diferente e vai na linha do que a Aline deu como exemplo. E, professor, em relação à hipótese, eu tenho que escrever sempre a hipótese como se fosse... Não sei se a pergunta vai ficar clara. Como se fosse na estatística mesmo. Por exemplo, pretendo testar a hipótese de que, aí eu cito uma coisa só, como a gente faz na análise. É diferente, né? A hipótese que você escreve é a hipótese estatística. A hipótese estatística ela tem a hipótese nula e a hipótese... Isso. Esqueci outro termo. Alternativa. Alternativa. Obrigado, Aline. Então, você sempre tem 2 lados, tá? Aqui, não. Né? Quando você escreve a hipótese de um artigo ou de um projeto, você tem o seu resultado esperado, né? Que ela pode ser tanto a hipótese nula quanto a hipótese alternativa. Na verdade, né, no caso aí, a maioria das vezes, ela se torna sua hipótese nula, tá? Mas ela não tem direta relação com a estatística. Ela tem a relação lógica com a sua pergunta e com o seu objetivo. Então, a hipótese estatística é uma outra coisa que você vai utilizar para responder a sua pergunta. Tudo bem? Ok. Obrigada. Mais alguém? Não? Então, algumas dicas de escrita para a gente finalizar esse tópico da introdução. Tá? Utilizem frases de transição para enfatizar pontos. A introdução ela tem que ser enfática no que você quer chamar a atenção. Então, tem algumas frases que eu coloquei aqui no slide que vocês podem usar. Para ajudar, né, além dela enfatizar alguns pontos, ela ajuda o leitor a diferenciar o que é conhecido, o que é desconhecido, a questão, né, métodos que foram utilizados, né, para fazer com que o leitor tenha foco em algumas frases e menos foco em outras frases que estão ali para contextualizar ou para dar a sequência lógica que você quer no seu estudo. Então, essas frases de transição, elas ajudam bastante para facilitar vocês nesse caminho de apresentar a racionalidade do estudo, tá? E vocês já escutaram eu falar racionalidade aqui na introdução? Nem sei, mais de 100 vezes. Mas essa é a principal palavra da introdução. Você demonstrar um formato, uma estrutura racional para a pessoa conseguir entender o que você vai perguntar. Tá? Por isso que eu estou repetindo essa palavra para entrar na cabeça de você. Lembrem dos conselhos para a escrita, tá? Que já foi dado. Então, mantenha frases e parágrafos curtos. Cuidado, né, eu deixei até os parágrafos com letra maiúscula, porque às vezes a gente escreve parágrafos enormes na introdução. Isso não é bom para a escrita científica. Escreva para a audiência geral, então, claro, conciso, usando poucos termos técnicos, né? O que não for importante, vocês podem tirar. E evite ser muito detalhista, né? Querer dar muita informação. Lembrem lá da parte da escrita, né? Da parte de revisão da escrita, que a gente deve cortar informações que não são importantes, que elas não vão acrescentar, né? Sempre fazer aquela pergunta. Mas isso
É importante a pessoa saber? Isso vai ajudar a melhorar o contexto do meu estudo? Se a resposta for não, tire. Tá? Não tenha dó de cortar. Um ponto importante aqui, tá? Que a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente vai escrever a introdução, é se essa informação, né, que está na introdução, ou que você quer colocar na introdução, ela poderia ser mais relevante ou mais interessante na discussão. Uma coisa que acontece muito, né, que os autores fazem, é repetir uma informação na introdução e na discussão. Então, eu coloco lá uma contextualização ou uma explicação na minha introdução, que eu uso ela de forma repetida para explicar o meu resultado na discussão do estudo. Então, é importante que isso não aconteça, que eu não repita. Então, que eu saiba interpretar ou escolher onde é melhor eu deixar essa informação, na introdução do estudo ou na discussão, tá? Não tem uma regra para isso. A única regra, né, que a gente tem que tomar cuidado é não tornar o texto da introdução e da discussão repetitivo. Então, tentem interpretar ou escolher bem onde que vai essa informação para vocês não serem repetitivos, e aí tanto faz, de certa forma, ir para a introdução ou para a discussão dentro da racionalidade que vocês criaram para o estudo de vocês. Tudo bem? Um ponto importante, né, que muitas pessoas esquecem, né, a lógica que a gente usa no estudo, ela deve começar na introdução e terminar na conclusão. Às vezes as pessoas escrevem primeiro a introdução e nunca mais voltam nela, né, ou esquecem de voltar. E aí a racionalidade ela se perde, você não tem uma lógica que linka a introdução com o método, com os resultados, com a discussão e com a sua conclusão. Então, né, a gente comentou sobre a ordem da escrita, né, começando pelos resultados, partindo para o método, indo para a introdução, mas você sempre tem que retornar para esses tópicos após a finalização do artigo, ou mesmo após a escrita de um outro tópico. Então, eu escrevi lá o resultado, o método, a introdução, escrevi a discussão. Eu volto para a minha introdução, para ver se ainda está lógico, né, se está linkando com a minha discussão, ou se eu preciso alterar. Tá? Então, isso é bastante importante para aumentar a qualidade da minha escrita científica. E por último de dica, tá? Que também a gente esquece ou que a gente usa de qualquer jeito, que são as citações. Né? Não sei artigos de vocês, mas algumas vezes já aconteceu nos nossos artigos aqui do nosso grupo. O revisor fala, ó, essa referência que você colocou não tem nada a ver com o que está no texto. É uma citação errada. Ou às vezes a gente quer tanto citar um artigo nosso que a gente dá uma forçada e coloca lá uma frase que não condiz com o achado do artigo. Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque é importante a gente citar os artigos nossos, né, do ponto de vista, e também é importante a gente citar os artigos de uma forma correta. Acho que ninguém gosta de pegar um artigo, ler lá, fui citado. Aí leio lá, mas eu não fiz isso, eu não achei isso. Acho que isso ninguém gosta. Então, cuidado, vejam, confirme, isso aqui realmente foi falado no artigo? Ou não? É um outro artigo que está falando sobre isso. Tá? Então, isso é importante, né? Não falei isso antes, porque quando a gente fala do método, é claro que no método a gente tem citações, mas ele é mais específico, e nos resultados a gente não tem citação. Então, aqui na introdução e na discussão, é importante que isso seja confirmado para você não reportar referências de uma forma errada. Tudo bem? Fala, Aline. Fabinho, já aconteceu de eu estar lendo alguns artigos
e precisar de uma informação que está ali na discussão de um artigo, aí eu vou buscar a referência que ele está citando e realmente a referência não fala nada do que está escrito ali no artigo. E aí, o que eu fiquei na dúvida? Eu precisava daquela informação, só que a referência que estava sendo citada no artigo que eu estava lendo estava errada. Uhum. E aí eu citei, então, o autor do artigo que eu estava lendo, embora ele já tenha citado outra pessoa antes. Então, tipo, como proceder nessas situações? Porque às vezes, na verdade, eu fiquei pensando, é melhor nem pegar essa informação. Só que era informações exatas que eu precisava. É difícil, né? Acontece, é bem difícil esse tipo de coisa. Eu tenho, acho que uma recomendação, procurar, por exemplo, se é uma explicação para um contexto, procurar quem realmente falou sobre isso, né? E provavelmente não foi nem o artigo que você leu, nem o artigo que foi citado. Uhum. O artigo que foi citado já não está falando sobre isso. Então, provavelmente o autor pegou de algum lugar, porque se fosse uma explicação dele, que ele teve a ideia, ele não ia citar ninguém. Ele Uhum. ia querer receber o mérito. Então, é provável que ele pegou de algum lugar, né? Vamos pensar do lado positivo. E ele se confundiu no momento de citar. Tá? Então, a minha recomendação é que você procure uma citação, né, uma referência que realmente fale aquilo que estava escrito ali, Embora não esteja no artigo dele. embora não esteja no artigo dele. Provavelmente em algum lugar ele está. Porque às vezes você olha, ele citou um, aí no artigo que ele citou, a pessoa cita outro. E aí vira uma Uma bola de neve, né? bola de Só vai... neve. Uhum. Às vezes é difícil a gente achar o autor, vou falar como principal, mas o pioneiro naquela informação. Por causa desse problema das citações, né? Os autores não tomam cuidado, né? Eles citam qualquer artigo apenas para confirmar aquilo que eles estão afirmando no artigo. Então, isso é muito ruim. Uhum. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não repetir isso que foi feito. Tá. Tá bom? Obrigada. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, vamos para um teste aqui, tá? Que é um teste para ver, que serve para ver se a introdução está bem escrita, tá? Uma forma da gente testar é a gente pegar a nossa introdução, retirar o parágrafo de objetivo e pedir para uma pessoa ler, tá? E após ela ler, falar para ela tentar explicar ou falar qual é a nossa questão de estudo ou objetivo. Então, vamos fazer esse teste aqui, tá? Eu quero que vocês leiam essa introdução e me falem do que se trata esse artigo ou qual é o objetivo que esse artigo quer responder. Tá? Vou dar 3 minutos para vocês lerem a introdução. Eu não lembro se tem algum autor aí desse artigo. Se tiver, por favor, se mantenha em silêncio, tá?
Bom, acho que vocês já conseguiram ler aí. Do que se trata o artigo? Ou qual é o objetivo do artigo? Alguém? É que acho que a gente não pode falar, né? Acho melhor não, né? Ah, o Gabriel colocou lá, ó. Testar os efeitos da PAP no andar. Numa população específica ou não? Ou qual população que vocês acham que é? Tudo é uma população? Não? Ninguém vai estar? Não, não é com Parkinson. Com idosos? Eu entendo que é em pacientes que têm, participantes tem algum, que vai participar de alguma reabilitação, que está com alguma patologia da marcha. Não também. Né? Talvez, acho que, por exemplo, essa parte não ficou, pode não ter ficado claro. Todo mundo conseguiu chegar na pergunta do estudo, né, que o Gabriel colocou ali, testar os efeitos da PAP no andar? Isso ficou claro? Sim ou não? Sim? Ok. Tá? A população ela não está tão clara, talvez. Né? Por quê? A gente trabalhou aqui com adultos jovens. Então, olhem ali nas últimas frases do segundo parágrafo, a gente trouxe uma possível aplicação, né, do ponto de vista de reabilitação. Né? E isso pode ter gerado dúvida. Né? Então, se a reabilitação tem que testar numa população que tem algum déficit da marcha. Mas esse é um estudo inicial sobre esses efeitos. Então, a gente testou numa população de adultos jovens, pensando em quanto isso poderia depois ser passado para uma população que precisa de algum tipo de reabilitação. Tá? Então, esse teste, por que eu trouxe para vocês? Então, essa é uma forma de vocês testarem se a sua introdução tem lógica e se ela é bem escrita. Né? Por quê? Se as pessoas conseguem chegar, né, na sua pergunta de estudo, provavelmente você teve uma boa racionalidade no seu estudo. Se as pessoas não conseguem chegar, provavelmente alguma coisa no meio do caminho não foi bem clara. Tá? Então, essa é uma forma de vocês conseguirem testar, né, e melhorarem a escrita. Né? A pessoa vai falar, não entendi, por exemplo, igual vocês falaram, população. Qual é a população? Não entendi. Então, precisa isso ser, deixar isso claro para as pessoas entenderem. Né? Então, façam esse teste antes de vocês submeterem o artigo, ou até no caso, né, de quem vai submeter para coautores, né, para já evitar esse tipo de perguntas, né, ou de dúvidas que podem gerar no seu artigo. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta antes de eu falar da tarefa? Não? Então, qual é a tarefa de vocês para a semana que vem? Tá?
escrevam a introdução do estudo de vocês, sigam o formato de cone invertido, tá? Não precisa inventar nesse momento, tá? Então, sigam esse formato, né, e tentem usar os 4 tópicos desse cone invertido, né, que fique bem caracterizado. E antes de trazer para a nossa aula, testem, tá? Testem, peçam para alguém ler e ver se essa introdução sua tem uma racionalidade e se a pessoa consegue chegar no objetivo. Tá? E aí, na semana que vem, eu vou pedir para quem for apresentar que apresentem os 2 parágrafos iniciais para ver se a gente consegue fazer esse trabalho, né, de determinar o objetivo sem precisar ler o parágrafo específico que é sobre isso. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não?